Pessoal, boa tarde. Mais uma vez uma honra estar com vocês aqui na nosso canal de lives da nossa LexNet. Eu vejo que tem alguns visitantes aqui, algumas pessoas que não fazem rede de escritórios. Então, rapidamente, contar para vocês o que é a LexNet. É uma rede de escritórios de advocacia empresarial espalhados pelo Brasil e com unidades também fora do Brasil. Hoje somos mais de 30 escritórios, entre os escritórios full service e especialista, mais de 300 advogados e nossos objetivos são troca de experiências, auxílio mútuo entre escritórios, entre especialidades, colaboração entre os escritórios, realização de trabalhos em conjunto e fomento de novos negócios. Sempre trabalhando em cooperação para fazer novos negócios em relação ganha-ganha. Esse é basicamente, em poucas palavras, o objetivo da nossa rede de escritórios de advocacia empresarial LexNet. Toda quarta-feira a gente tem aqui, religiosamente, conseguido trazer uma autoridade em um determinado assunto, dentre aquelas que são da nossa rede, e graças aqui à LexNet estamos todos reunidos para ouvir hoje o nosso amigo e o nosso sócio, o Sérgio Schwartzman. Ele é o sócio responsável pela área trabalhista do escritório Lopes da Silva Advogados. Ele é especializado em direito do trabalho. Ele é palestrante, escritor, professor. Ele é um cara excepcionalmente bom naquilo que faz, que é o direito do trabalho. Hoje, normalmente, nas nossas lives, a Lúcia Zimmermann, ela participa apresentando o palestrante, fazendo aqui as perguntas. Hoje ela me pediu licença porque ela está com um problema de conexão, então ela vai nos assistir, mas não vai participar. Então eu tenho aqui a responsabilidade, a honra de chamar o nosso querido amigo Sérgio Schwartzman a nos brindar com essa palestra, essa aula sobre direito do trabalho, as perspectivas das relações trabalhistas diante da pandemia que assola aí o Brasil e o mundo. Sérgio, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Especialmente ao Jair, eu queria agradecer pelas palavras, acho que um pouco imerecidas, mas de qualquer forma, obrigado pela deferência do amigo. Queria agradecer a todos e a cada um pela audiência aqui. E eu, um pouquinho diferente do que o Jair falou, eu não vim dar uma aula, não, eu vim mais bater um papo com vocês, tentar dar um panorama do que eu imagino do que está acontecendo e do que possa vir a acontecer nas relações trabalhistas em relação aí à pandemia e as suas consequências na economia e, portanto, nas relações de trabalho, dar um breve histórico, dar um panorama do futuro e tentar tirar um pouco de dúvidas que surgirem através das perguntas que vocês podem fazer aqui pelo nosso chat, tá? Eu, de novo, agradeço pela oportunidade de falar e para a gente começar aqui a nosso bate-papo, eu vou tentar trazer um pouquinho do contexto desses últimos 2 meses aí, para que todos fiquem mais ou menos alinhados de onde a gente vai partir. Lá em março, né, nós tivemos o início da questão da pandemia, e o governo, então, editou a lei falando do estado de calamidade e tudo mais, e as pessoas ficaram um pouco assustadas. O que vai acontecer nas relações de trabalho, principalmente com os isolamentos sociais, com a questão de afastamento por doença suspeita, aí a quarentena, o isolamento e tudo isso. Então, com essas coisas, algumas medidas começaram a ser tomadas com base na legislação que nós já tínhamos, né, basicamente falando em CLT, Constituição, e algumas categorias com base nas suas normas coletivas. Eis que, em começo de abril, o governo vem com a medida provisória 927, que trata de... essas questões das medidas provisórias me parece que já estão bem mastigadas, mas se alguém depois tiver dúvidas, façam as perguntas, eu vou fazer só uma pincelada geral. A medida provisória 927 trouxe algumas medidas que basicamente já existiam na legislação trabalhista, mas só que flexibilizando. Então, permitindo antecipação de férias com aviso de concessão delas com um prazo um pouco mais curto, né? Não 30 dias, podiam ser comunicadas com 48 horas. Permitiu
o teletrabalho, o home office, né, o popular home office, com uma flexibilização na forma de passar a trabalhar em home office e trazer o empregado de volta, diminuindo os prazos que a legislação estabelecia. Tanto que eu tive a oportunidade de, um pouco antes dessa medida provisória, falar do respeito aos prazos. Alguém me questionou, mas tem que respeitar? Eu falei, olha, eu entendo que sim, nesse momento, apesar do momento de dificuldade, os prazos. Em seguida veio a medida provisória e novamente nós tivemos a oportunidade de falar, então pode adotar o home office, não precisa mais daquele prazo só 48 horas, a comunicação pode ser feita por meios eletrônicos, WhatsApp, e-mail, SMS. Então, basicamente uma flexibilização, antecipação de feriados por parte do empregador, nada a ver com essa antecipação agora que o governo de São Paulo, perdão, a prefeitura de São Paulo fez, para que as pessoas trabalhassem menos, se locomovessem menos e então tivesse menos propensão à propagação da doença. De novidade, a 927 trouxe o diferimento do pagamento do FGTS de março, abril e maio. Isso era uma regra que não existia e ela trouxe como novidade. As demais foram formas de flexibilização do que já existia. Como eu falei, concessão de férias individuais ou coletivas com menor prazo de aviso e a forma de pagamento das férias, quer dizer, eu não preciso mais pagá-las antecipadamente, posso pagar as férias no 5º dia útil subsequente à sua concessão e o terço delas até o pagamento do 13º salário, ou seja, eu diminuo a quantidade de pessoas sem que com isso eu onere demais a empresa no momento de menor consumo. Tá? Então foi uma possibilidade, o home office, antecipação de feriados e o diferimento do fundo de garantia. Só que tudo isso não estava ajudando as empresas, porque se só isolar as pessoas, eu continuava com os custos, eu continuava com os salários, que é o principal gasto. Então o governo veio e trouxe a medida provisória 936, que fala... antes de eu entrar na 936, só também mais uma ajudando na contenção de gastos, a medida provisória 932, que reduziu pela metade a contribuição ao chamado Sistema S. SESC, SENAC, SENAI, SENAC, SENAT, aqueles sistemas todos, diminuiu pela metade. Isto, sim, não foi diferimento, como o FGTS, que foi prorrogado o pagamento. O INSS, por uma portaria, também foi prorrogado o pagamento. O Sistema S foi cortado pela metade por 3 meses. Então, isso foi uma redução direta no custo, tem um impacto direto na folha de pagamento. E, além disso, veio a medida provisória 936, permitindo a redução proporcional de jornada e salário e ou a suspensão do contrato de trabalho pelos prazos ali fixados, de modo que o governo contribuiria com uma parte do pagamento para que isso reduzisse, o custo da empresa e 2, a circulação de pessoas, também tentando conter um pouco a propagação da pandemia. Então, para a suspensão, o prazo de 60 dias, sendo que, dependendo do faturamento da empresa, ela teria ou não que contribuir com uma parte do pagamento do salário do empregado e a outra parte paga pelo governo. Essa medida provisória, sim, trouxe um impacto significativo nas relações. Por quê? Porque ela permitiu redução de jornada e salário, portanto, eu vou reduzir o custo e vou reduzir o trabalho do empregado sem prejudicá-lo, porque eu pago menos, mas o valor salário-hora está mantido. A suspensão do contrato, porque há muitas atividades que não têm o que fazer neste momento de redução da economia. Não tem, absolutamente não tem atividade a exercer. E a empresa, se não tivesse essa medida, ia estar com o empregado parado em casa, pagando salário, sem ele trabalhar, e isso tem um custo significativo. Bom, o que é a novidade dessa medida provisória? Ela trouxe uma coisa muito interessante, que foi a possibilidade de negociações individuais. E essas negociações individuais surtiram muito efeito, muito efeito. E aí eu até falo de uma decisão do STF, porque quando veio a medida provisória, o Partido Solidariedade entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade e o ministro Lewandowski então disse, não pode fazer negociação individual, tem que ser para todo mundo negociação coletiva, porque o empregado não sabe negociar sozinho. Basicamente foi isso que ele disse. E levou isso a... Ele concedeu a liminar, dizendo então que todas as negociações, independentemente das faixas de salário, do tipo de redução como a medida provisória fracionava, teriam que ser feitas de forma coletiva
e que então deveriam ser chamados os sindicatos a negociar. Aí houve uma oposição de embargo de declaração e ele falou, olha, não é bem assim. O acordo individual vale, mas depois de feito, você tem que chamar o sindicato para assumir a negociação. Se ele não assumir, vale o individual. Fez uma confusão. Bom, só que ele levou essa liminar que ele concedeu a referêndum do plenário. E o plenário, e aí que me pareceu a medida mais interessante, é uma das coisas que eu entendo que talvez fique para o nosso futuro, o plenário basicamente diz o seguinte, olha, nós estamos num momento de excepcionalidade, então as coisas têm que ser excepcionais. E o trabalhador tem que ser o primeiro a saber o que é melhor para si. Então ele tem sim capacidade de negociar individualmente. E, portanto, não há necessidade, dentro das regras da MP, ou seja, quem recebe até um determinado salário ou acima de um determinado salário, eu não vou entrar com essas minúcias, senão a gente toma muito tempo. Mas, basicamente, ele diz o seguinte, dentro das regras da MP, aquelas que ela permitiu que a negociação fosse individual, pode ser sim, porque o empregado tem capacidade e é o primeiro que tem que decidir os seus interesses. Não adianta o sindicato achar que aquilo é bom para ele se não for mesmo. E eu até brinco, que algumas vezes eu falo isso em palestra, eu digo assim, aqui no Brasil é muito curioso, porque o cidadão com seus 18 anos, por exemplo, ou 20 anos, ele pode votar e ser votado, ele pode dirigir, ele pode ser preso, ele pode casar, escolher o regime de casamento, pode se separar, pode fazer doação, receber doação, ele é capaz para tudo. Agora, para decidir o que é melhor para trabalhar, ele não pode. O que é do trabalho dele, ele não tem capacidade de decidir. Eu acho isso de uma incongruência. É claro que ele precisa de uma proteção, mas ele tem capacidade de decidir. Então, essa flexibilização que o Supremo Tribunal deu é uma das coisas que eu imagino que daqui para frente não é que ela vai permanecer e pronto, eu posso fazer negociação individual em qualquer situação, mas que a palavra do empregado, enquanto aquele a que se destina, aquele que trabalha e que as regras de proteção se destinam, vai ter possibilidade de negociar um pouco mais livremente as suas condições. Isso eu acho de extrema relevância e acho que vai ficar para nós, né? Então, essas foram algumas das medidas. A posição do Supremo Tribunal Federal, que então coloca essa flexibilização. Aliás, é curioso, porque nós temos um Supremo Tribunal Federal que acaba, por conta da nossa Constituição, tudo que é matéria trabalhista acaba chegando lá, e ele tem sido muito mais flexível na interpretação da legislação trabalhista do que o próprio Tribunal Superior do Trabalho, que normalmente barra as situações, as evoluções e as novas discussões, mas que muitas vezes chegam ao Supremo Tribunal Federal e dali a gente consegue ter alguma evolução. Tanto assim que a própria reforma trabalhista, lá de 2017, ela surge de uma decisão lá do nosso querido Gilmar Mendes, que deu uma flexibilizada na coisa e permitiu se plantar a semente da reforma que acabou passando. Boa ou ruim, trouxe muita novidade, deu uma boa flexibilizada e uma ajuda para patrões e empregados. Agora, quando a gente fala da medida provisória 936, uma das grandes questões que ficou aí foi: e a segurança jurídica dessa medida provisória, das medidas que eu tomar? Porque o nosso problema maior, eu acho que aqui no Brasil, é questão de segurança jurídica. E eu vou usar dois exemplos. As duas medidas provisórias. A 936, como eu falei, os empregadores começaram a usar, passam 4, 5 dias, sai a liminar do Lewandowski. Aí todo mundo falou, opa, peraí, eu não posso usar, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. E, por conta desta decisão, nós tivemos, num segmento em que nós atuamos, uma empresa, um grupo, 2 ou 3 grupos de empresas demitiram 1.200 trabalhadores. 40% de corte em algumas empresas. Porque ela falou, eu preciso cortar meu custo. Eu ia cortar com a medida provisória. Vem uma liminar dizendo que eu tenho que chamar o sindicato, eu não consigo negociar com o sindicato, eu vou mandar embora, corto o custo assim. Essa insegurança é muito ruim para nós. Aí o Supremo, mantendo essa decisão, caçando essa liminar ou derrubando a liminar, com o nome que a gente queira dar, mostrou um pouquinho mais da segurança jurídica. Então, essa questão que é a mais relevante. Agora, nós também não podemos deixar de entender que a segurança jurídica começa dentro de casa. O dentro de casa que eu quero dizer é dentro
das empresas. Ou seja, eu vou usar a medida provisória 936 e vou suspender contrato ou vou reduzir salário. Para eu começar a segurança jurídica, eu tenho que fazer da forma que a medida provisória mandou. Eu não posso fazer de qualquer jeito. Eu não posso pegar uma regra que ela determina que seja um acordo coletivo, uma negociação coletiva, e fazê-la de forma individual e querer que passe. Aí chega no judiciário que anula, fala assim, mas nós não temos segurança jurídica nesse país, eu faço a coisa e o tribunal anula. Então, segurança jurídica começa dentro de casa. Vou usar a regra da 936? Vou fazer os acordos como a lei manda, com a negociação com os empregados ou com o sindicato, como a lei manda. Uma vez assinado, eu vou apresentar isso junto ao governo e junto ao sindicato no prazo, porque se eu não cumprir o prazo, isso pode ser anulado. Então, você imagina, a lei deu lá 10 dias para eu comunicar ao sindicato e ao governo. Aí eu comunico no 12º dia. Alguém vem e diz, não, esse documento não vale. Não vale porque eu fiz... Não, você não fez nas regras. E aí vai dizer que a justiça não dá segurança jurídica? Quem errou foi você em não cumprir o prazo. Então, a segurança começa conosco para que depois a gente possa cobrar do Poder Judiciário como um todo. E, falando ainda em segurança jurídica e em Poder Judiciário, na medida provisória 927, tinha uma previsão do artigo, se eu não me engano, 19, talvez eu esteja errado, mas o número do artigo é o menos relevante, mas o mais importante é que ele dizia que a Covid não seria doença profissional se fosse... Não seria considerada doença profissional, exceto se houvesse nexo causal com as atividades do empregado. Bom, na verdade, esse artigo, você vai discutir uma questão de como prova, como não prova, se a teoria é subjetiva ou se ela é objetiva da responsabilização, mas basicamente ele dizia o seguinte, se foi adquirida no trabalho é doença profissional, se não foi adquirida no trabalho não é doença profissional. E já era assim. A doença profissional é aquela adquirida nas atividades ou em decorrência das atividades. No local de trabalho ou em decorrência das atividades. Se eu tenho que provar o nexo agora, ficava na mesma. E agora que esse artigo caiu e voltou para a regra geral, continua valendo que só vai ser considerada doença profissional se ela decorrer da atividade ou das... Então, todo mundo fala, nós não temos segurança jurídica porque o Supremo cassou. Temos, porque ele cassou uma situação e manteve uma regra de que provado o nexo é doença profissional. Não provado o nexo não é doença profissional. Aí você tem uma questão de ônus da prova, teoria objetiva ou subjetiva, que vai mais longe. Mas o que é mais importante, e aí eu já começo a entrar no que a gente precisa falar, que era o tema original do que vem para frente. Empregador tem a obrigação de zelar pela saúde do seu empregado. Seja num momento de pandemia, seja num momento de calmaria. Então, não é porque nós estamos com a Covid aí batendo a nossa porta, que por isso o patrão tem que cuidar do empregado. Ele já precisava antes e agora continua precisando, só que com mais regras. A Lei de Benefícios da Previdência Social, Lei 8213, em seu artigo 19, parágrafo 1º, fala assim: a empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador. Essa lei é de 91. Se eu sou bom de conta, eu não sou muito, mas já vai fazer quase 30 anos que ela está aí, 29, não é isso? E já dizia isso, que eu sou obrigado a cuidar da saúde do meu empregado. Então eu era e continuo sendo. Claro que agora eu tenho um inimigo oculto, que embora seja conhecido, ele é oculto, porque a gente não sabe onde ele está, com quem ele está, de onde ele vem, como ele aparece. Então eu tenho que cuidar. Muito bem, o que eu preciso fazer? Já precisava, agora preciso mais. E quando a gente voltar, seja no paulatinamente, seja definitivamente, eu vou ter que cuidar mais ainda. Então, nesse momento, eu estou abrindo a minha empresa de alguma maneira, estou, muito bem. Fornecer equipamentos de proteção individual, então máscara, luva, álcool gel. Se eu tenho uniforme que tem que usar, eu tenho que oferecer uniforme e oferecer as trocas de uniforme, se possível aventais, eu tenho que... E não é só fornecer, eu tenho que fiscalizar o uso e cobrar o uso. Por quê? Primeiro, porque eu sou obrigado a cuidar da saúde do empregado. Segundo, porque eu cuidando da saúde dele, eu estou cuidando da saúde de todo mundo. Deles todos na minha empresa, minha mesmo e do mundo inteiro. Porque quanto menos gente pegar a doença, menos gente propaga essa doença. Então, isto vai ficar... Porque a gente teve... Claro que nós todos se lembram, talvez alguns mais, outros menos, quando surgiu a história da H1N1,
precisa lavar as mãos com álcool. Ela não era tão grave como é hoje, ou pelo menos não se mostrou tão grave como a Covid, mas nós fizemos lá. A gente chegava, por exemplo, no nosso prédio do escritório, na porta do elevador tinha álcool gel, no fórum tinha álcool gel, todo. Aí a coisa foi caindo, foi caindo. Primeiro ficou só o dispenser vazio, depois nem o dispenser de álcool gel. Ou seja, não pode parar. A questão tem que continuar. E aqui mais do que nunca. A gente não sabe quanto tempo essa coisa vai ficar, quando vai voltar a trabalhar e o que vai acontecer depois. Então, as medidas de proteção têm que ser tomadas agora e ficar para o futuro, né? Outra coisa que me parece que ficou bastante interessante aqui, a Janaína, acho que ainda está aí, ela fala muito disso, das hierarquias das leis, Constituição, acordos e convenções coletivas e CLT. Desde a reforma trabalhista, a gente tem a prevalência do negociado sobre o legislado, respeitadas as regras da Constituição, mas ela tem uma coisa interessante que poucos se deram conta e poucos usaram. Até a reforma trabalhista, nós tínhamos a prevalência das convenções coletivas sobre os acordos coletivos. A convenção coletiva é feita por sindicato patronal e sindicato de empregados e vale para todo mundo. O acordo coletivo é feito por uma determinada empresa ou grupo de empresas com o sindicato dos empregados. Então, antes eu fazia um acordo para a minha empresa, mas o sindicato fazia um que era pior para mim, eu tinha que cumprir aquele do sindicato e não podia cumprir o meu. A reforma trabalhista inverteu essa polaridade. Se eu fizer um específico para mim, ele se sobrepõe à regra geral. E agora tem se usado muito o acordo coletivo e não a convenção coletiva. Por quê? Muitos acordos de redução de salário, jornada ou de suspensão foram feitos pela empresa diretamente com os sindicatos. O que não é muito fácil, não é muito comum. Só para vocês terem uma ideia, nós tínhamos 42 mil normas coletivas em 2017, das quais 3 mil eram acordos coletivos. Então, as empresas não estavam muito afeitas a essa negociação. Mas agora elas começaram. E viram que dá para fazer. Não, o Otávio, que está aqui, e o Álvaro, que são do sindicato, eu não estou excluindo o sindicato, não, e não acho que devam ser excluídos. Porém, em algumas situações, a negociação da empresa pode ser melhor, porque claro que ela conhece, assim como eu falei lá atrás que o empregado é quem melhor conhece as suas necessidades, a empresa também é quem melhor conhece as suas necessidades. Então, acho que essas negociações de acordo coletivo, ou seja, da empresa com o sindicato, também devem tomar corpo e se tornar uma nova forma de negociação. Muitas vezes até o sindicato patronal vai poder auxiliar, mas ele não precisa estar fazendo um acordo em nome de toda a categoria, e sim só para aquela empresa. Isso é uma coisa que vai ficar e tem que ficar, porque, de fato, ninguém conhece melhor a empresa do que o empresário e o empregado, que são os que melhores podem negociar esta situação. Aí, voltando, então, que eu estava falando da Covid e das medidas de prevenção, o empregador, então, tem que tomar essas medidas, tem que fornecer os equipamentos e tem que cobrar o uso desses equipamentos. Por quê? Como eu disse, para o empregado não ficar doente e não passar isso para a população, ou seja, por uma questão de saúde pública. E se isso não bastasse, e a gente sabe quando a gente fala com o empresário, uma coisa que é muito importante, que ele gosta muito de pensar, é quanto dói no bolso. E aí, quando você tem uma questão, a Covid é ou não é doença profissional? Gente, ninguém sabe, ninguém vai conseguir definir. Ontem eu assisti uma apresentação com um ex-ministro do TST e um ministro do TST. Cada um tinha uma posição. Um diz que é, outro diz que não é. Então, vocês já imaginam como nós vamos ter isso, vai ser decidido casuisticamente. Aí, então, se o empregado entra com uma ação e fala assim, eu fiquei doente de Covid por causa do trabalho. Portanto, é uma doença profissional. Ora, é uma doença profissional, então ele vai ficar afastado. A empresa vai pagar os primeiros 15 dias e ele, então, vai ficar afastado e vai ficar recebendo do INSS, mas a empresa vai recolher o fundo de garantia porque se trata de doença profissional equiparada ao acidente em que há pagamento. Quando ele tiver alta, ele terá 1 ano de estabilidade a partir da alta, aliás, no mínimo 1 ano, que gera um custo, porque você não pode mandar esse empregado embora. Se ele entender que ele teve algum prejuízo moral por causa do Covid, ele pode pedir a uma ação de indenização por dano moral. E se pior, ele vier a óbito,
pode haver uma indenização pedida pela família por conta do óbito decorrente da Covid e decorrente de doença profissional. Olha o tamanho do buraco que isto pode surgir. Então, se não for pelo bem-estar do mundo, que seja pelo bem-estar do seu bolso, patrão, cuide do seu trabalhador. Primeiro, para ele não ficar doente, que é importante, até para ele não deixar de trabalhar e você ficar com mão de obra menor do que você precisa. Segundo, para você não ter que pagar um monte de custos para ele. Isso é muito importante. Então, dê os equipamentos, exija que ele use. Se não usar, penalize. Advertência, suspensão, até uma justa causa. Por quê? Porque amanhã esse cara entra e fala assim, olha, eu fiquei doente na empresa. Olha, aí você vai dizer assim, seu juiz, eu não sei se ele ficou doente na empresa ou não, ninguém foi, não sei se ele trouxe. Então, você vai ter uma discussão se era quem... Mas, e veja, eu fiz tudo que eu podia. Eu fiz o isolamento lá de tantos metros que a OMS recomenda. Eu dei o álcool, eu dei a máscara, eu dei o avental, eu treinei, eu ensinei como é que lava a mão. Tem lá na minha empresa distribuídos cartazes de higienização das mãos, de passar o álcool em tudo que vai manusear. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Se o empregado se recusou e ele não usou as máscaras, tanto está aqui, ó, eu adverti, eu suspeitei. A culpa não é minha, é dele. E aí você tenta se eximir da responsabilidade. Então, esta questão é muito importante, porque o Covid é isso. Aonde pegou? Quem pegou? Ah, mas eu peguei na empresa. Você pegou na empresa ou foi você que levou para dentro da minha empresa? Você pegou lá na sua casa, você pegou no transporte público. E lembremos, não é mais doença profissional, o acidente do trabalho, o acontecido no percurso. E, portanto, se ele pegou no ônibus, não é doença profissional. E vai ficar uma discussão enorme. Então, como a discussão é grande, vamos tomar as precauções para a pessoa não pegar. Isto vai ficar. Outra coisa extremamente relevante, a gente falou, né, do que surgiu e do que deve ficar. Como eu disse lá na medida provisória 927, ela falou do home office. Ah, então não é uma novidade em momento algum. Quer dizer, em momento algum não. Pelo menos há 2 anos e um tantinho, ela não é uma grande novidade. E eu tenho para mim que essa é uma das questões que mais vai ficar. Porque as pessoas... Aqui, nós estamos todos fazendo uma reunião virtual com 35 pessoas na sala, ninguém saiu da sala da sua casa, ou do seu sítio, ou da sua casa de praia, mas estamos todos... Então, a gente viu que dá para trabalhar em home office, todos nós aqui estamos trabalhando. É claro, há várias atividades que não permitem, mas há diversas que permitem. Então, havia uma relutância muito grande em se utilizar dessa medida, porque a gente não sabia como ia funcionar, os empregadores tinham receio de como os empregados iam, eles vão produzir porque ele vai estar em casa. E o empregado tinha, puxa, eu vou ficar em casa, será que eu vou ter disciplina? Todo mundo tinha um certo receio. Foi na marra, mas foi. E a gente viu que vinga. Então, para mim, a principal situação que vai ficar de todas essas medidas que nós trouxemos aí, uma é essa questão do home office. A outra, como eu estava falando, era a questão de cuidar da saúde do trabalhador, que a gente aprendeu que tem que cuidar mesmo, e nisso e em tudo mais que surgir, e o home office. Só que o home office tem uma questão muito importante, que também a gente tem que tomar muito cuidado. A lei fala, e falava antes, e manteve-se na regra da medida provisória, que é a orientação do empregador sobre a prevenção de riscos de doença e acidente. Então, você tem que ter equipamentos adequados. Na marra, muitos caras foram para casa e estão trabalhando com os equipamentos que eles têm lá. Então, não tem uma cadeira adequada, não tem uma mesa adequada, não tem um computador adequado. Para 2, 3 meses, é uma coisa. Para você tornar... Então, assim, os empregadores terão que tomar cuidado com estas regras. E a lei diz que você deve negociar com o seu empregado como serão os equipamentos, quem vai fornecer, como será o custeio. Tudo isso tem que ser pensado. E se vai ser uma coisa mais prolongada, vamos pensar em fornecer os equipamentos, acho que aí parte do empregador, mas os equipamentos para que ele tenha uma proteção à saúde. E por que, de novo, eu falo da proteção à saúde? Se não bastar para cuidar da saúde do empregado, que já é uma questão de responsabilidade social e função social da empresa, não bastasse isso, vamos de novo falar do bolso do empregador, fala ainda a Lei 8213, no artigo 21, assim, equiparam-se também ao acidente do trabalho para efeitos desta lei. Inciso 3. A doença
proveniente de contaminação acidental. Não. O acidente sofrido pelo segurado, acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho. A, na execução de ordem ou na realização de serviço sob autoridade da empresa. Ora, cidadão está na casa dele trabalhando. Até o Jair um dia me perguntou sobre isso e eu falei que fiquei de te responder, mas como calhou, eu vou te responder aqui agora, Jair. O cara está na casa dele trabalhando em home office. Portanto, sob as ordens, sob a autoridade da empresa. Ele está a trabalho. Sofre um acidente. No banheiro de casa, a hora que ele levantou para fazer pipi. É acidente do trabalho? Segundo a lei, é. Se você não orientou esse trabalhador, se você não cuidou, se você não determinou, explicou como ele deveria se cuidar, problema. Problema. Doença, acidente do trabalho, afastamento, estabilidade, pagamentos, dano moral. Ah, mas eu não sei se ele foi fazer pipi às 4 da tarde ou às 11 da noite. Eu também não sei. Então, como fica difícil a prova, o melhor é a prevenção. Então, vamos prevenir, vamos orientar os empregados. Então, do home office que vai ficar, nós temos que ter muita cautela de orientação de como atuar, orientação das prevenções de saúde e segurança. E uma outra coisa que muitos deixaram passar, porque a lei é muito simplória, e ela fala assim no artigo, se eu não estou errado, 62, inciso 3. Não tem direito à hora extra um empregado que trabalha em home office. Opa, então tá lindo. O cara está trabalhando em casa, eu não vou ser condenado em hora extra. Eu não vi, mas eu sei que vai surgir. Eu não vi ainda, tá? Ele estava em home office. Aí a justiça vai dizer, não, ele estava em home office, mas você tinha condição de aferir o trabalho dele, controlar o trabalho dele? Se sim, ele não está isento de controle de jornada e, portanto, ele tem direito a horas extras. Se não, se você não tinha como aferir, ok. E eu dou o seguinte exemplo. Não é exatamente a situação, porque eu sou um sócio do escritório, Ana Cecília, Ana Maria também. Mas para nós, nesse caso, ninguém quer saber se eu comecei às 9 da manhã, ou às 10 da manhã, e parei às 6 da tarde, ou às 5 da tarde, ou às 8 da noite. A nossa questão é produtividade. E para o advogado, me parece que isso é mais fácil você medir. Eu preciso me preocupar com a produtividade. Ele está produzindo, ele está fazendo, claro, ele não vai trabalhar do meio-dia às 2, porque eu tenho uma lógica de clientes que precisam atender, mas eu não tenho esse controle de horário. Mas, por outro lado, se eu estiver fazendo um call center atendendo da minha casa com o computador, ora, eu tenho plena capacidade de verificar a hora que ele fez login, a hora que ele fez logout no sistema de atendimento do público. E para esse cara, então, eu tenho controle de horário, embora ele esteja na casa dele. Então, é possível a condenação eventual em horas extras. Isso tudo que eu estou dizendo é para dizer o quê? Não basta a simplicidade da lei, há que ser interpretada de uma maneira ampla. Então, se vai adotar o home office, o faça com cautela. Então, se esse trabalhador tem realmente total liberdade, na hora que você fizer o acordinho de home office, você põe isso, dizendo que ele tem essa liberdade. Se ele não tem, controle a jornada e, se ele passar de jornada, pague horas extras, para não ter problema lá na frente. Aquela história da segurança jurídica. Não tem segurança jurídica. Está lá na lei que não tem que pagar hora extra e agora eu vou pagar. Não. Está na lei quando é impossível controlar a jornada. Se eu posso controlar, eu vou controlar e vou ou impedir que ele faça as horas extras, nem que seja por um sistema de cortar o login dele, por exemplo, às 18 horas, ou eu vou recomendar. Então, as cautelas precisam ser tomadas para as prevenções de acidentes, de doenças e, principalmente, para as questões de relação de trabalho, de horas extras, de salário, de adicional noturno, porque se ele ficar até a noite, então não permita. Aliás, não só não permita, como proíba. Então, adotar as regras. Vamos ficar com o home office, e eu tenho certeza que ele vai ser disseminado, até porque com isso vai se ter um custo muito menor de locação de espaços. Nós conversávamos ontem no escritório sobre alguns escritórios grandes aí que estão renegociando seus aluguéis, dizendo que são altíssimos e tudo mais.
E talvez isso seja um caminho, poxa, eu posso fazer home office, então eu não preciso mais de 78 postos de trabalho, eu com 40 me resolvo. Portanto, eu posso sair daqui para um lugar menor e tudo mais. Então, que o home office vai ficar, vai. Então, vamos tomar cautela na sua utilização com as regras próprias. E eu queria, só para terminar a minha fala e abrir para as perguntas que vocês, porventura, e depois eu vou aumentar a minha fala, é o seguinte: uma das coisas que me parece que são mais relevantes, que engatinharam, estão engatinhando agora, a gente viu que os acordos celebrados mostram muito isso, mas que precisam, de fato, acontecer de verdade, é o seguinte. O que eu estou dizendo que eles estão engatinhando? Estão engatinhando no entendimento de que patrão e empregado não são inimigos. Pelo contrário, só funciona se eles caminharem juntos. Não existe empresa sem empregado e não existe emprego sem a empresa. Então, se os empregados não auxiliarem as empresas nesse momento a tentar se manter, eles perderão o emprego. E se perderão o emprego, perderão a fonte de renda, perderão a fonte de subsistência. E engatinharam porque muitos perceberam essa situação. Puxa, se eu não ajudar a empresa agora, aceitando uma redução de salário, porque ela não pode ser imposta, ela tem que ser negociada e aceita. Se eu não aceitar, a empresa vai quebrar. E se a empresa quebrar, eu vou embora junto. Pior, eu vou embora e não sei nem se eu vou receber dinheiro para ir embora junto. Porque ela vai quebrar e eu não vai ter para me pagar. Então, eles entenderam um pouquinho dessa história de caminharem, bonito falar assim, né? Caminharem de mãos dadas e tudo mais. Mas eu acho que é isso. Tem que entender. E aí alguém vai falar assim para mim, não, Sérgio, mas tem a história, por exemplo, lá do Porcão no Rio de Janeiro, que mandou todo mundo embora, argumentando que quem tinha que pagar a indenização era o governo. Lá, porque o nosso presidente falou, a minha mãozinha está aqui assim de propósito, porque ele fez assim, lá na CLT tem um artigo que diz lá, ó, se o governador ou o prefeito mandar separar, você que vai pagar a indenização. E todo mundo achou que estava lindo, oba, eu vou mandar os caras embora e o governo vai pagar. Vamos lá, esse tem um nome bonito, chama Factum Principis, artigo 486 da CLT, que já tinha, tá? Também não é novidade nenhuma da pandemia, não. Que falava assim, se a tua empresa, se houver a rescisão por ato de autoridade, esta autoridade que deu causa vai pagar a indenização pela rescisão do contrato. Aí todo mundo falou, ó, tá aí, ó, ato de autoridade, porque o governo mandou eu fechar as portas da minha empresa, eu fechei e não consigo pagar, o governo que vai pagar. Vamos lá. E o Porcão fez exatamente isso, tá? Ele falou lá para os caras, ó, fechei, estou mandando vocês embora porque eu não posso abrir, quebrou meu faturamento, caiu para não sei quanto, vocês vão receber do governo. Vamos ponderar algumas coisas que são importantes, porque pode acontecer agora e vão ser discutidas doravante, porque a empresa pode não quebrar agora, pode quebrar lá na frente, isso vai surgir. O Factum Principis tem algumas regras. Primeira, não é a rescisão toda que eventualmente o governo vai pagar, como o Porcão disse que faria. É só a indenização do fundo de garantia, tá? Então, férias, saldo de salário, 13º, quem tem que pagar é a empresa. Você quebra. Quebrei, vou mandar Factum Principis, você paga isso e vai discutir lá na frente aos 40% do fundo de garantia, se é o governo ou não é o governo que tem que pagar. Isso é uma... Segundo, a lei fala o seguinte, ocorrendo a extinção da empresa ou do estabelecimento em que o trabalhador estava. Então, não basta eu ter diminuído significativamente a minha receita. Se eu não fechei a empresa ou aquele estabelecimento, já não cabe o Factum Principis, tá? Assim, no nascedouro. E o Porcão, pelo que nós vimos, não fechou os seus estabelecimentos. Eu estou usando o Porcão como exemplo porque são notícias que saíram, mas para valer como ilustração. Ele não fechou o estabelecimento. Estão todos abertos com muito menos faturamento. Então, não cabe o Factum Principis. Tá? E mais, na minha visão, e ladeado por alguns muito importantes... não é o Porcão, perdão, é o fogo de chão. Fui alertado pela minha filha aqui. Porcão, se vocês ouviram isso, me desculpa, não é com vocês, é com o fogo de chão. Misturei as churrascarias. É que eu gosto das duas. Desculpem, mas a regra vale. Mudou
o personagem, mas a regra é a mesma. E ainda bem que eu tenho a minha filha aqui que me auxilia. E outra coisa, eu até me perdi um pouquinho. Sim, o factum principis, a extinção do estabelecimento. E eu estava falando o seguinte, e daqui não é, a meu ver, e vários, graças a Deus, eu lendo isso, vi gente de muito maior envergadura do que eu falando nessa mesma linha, de que este caso aqui da pandemia não é a regra do factum. A regra do factum principis é quando o governo vem e fala assim, eu vou parar a sua atividade por uma questão específica. E não aqui na pandemia geral. Exemplo, quando os bingos fecharam. Eu estou fechando o bingo. Então, é aquela determinada atividade que está sendo fechada e, portanto, você não pode abrir por ato de autoridade. Ali houve uma grande discussão e a maioria também perdeu a história do factum principis quando era por uma atividade única, por uma decisão do governo. Ou um exemplo aqui de São Paulo, quando o Kassab chegou e falou assim, não tem mais outdoor nas ruas. Havia empresas que viviam de só fazer isso. Elas foram obrigadas a fechar por um ato de autoridade, entre aspas, sem fundamentação, não era uma regra, uma questão de cidade limpa e tal, mas não havia nenhuma ilegalidade no ato, na atividade. E o governo resolveu fechar. Ali poderia caber o factum principis. Aqui não. Decorre de uma força maior, inclusive para o próprio governo. Então, a determinação dele veio nesse sentido. Por isso que eu entendo que quem pretender usar terá uma chance muito pequena de vingar, e é óbvio que pode haver, porque nós temos um grande parceiro da LexNet, o Flávio, que sempre dizia que jurisprudência é que nem sorvete de fruta, tem para todos os gostos. Certamente vai se achar um ou outro juiz que deverá reconhecer em alguma situação o factum principis. Mas será, sem dúvida nenhuma, uma minoria. Então, e se não vingar, você terá que pagar a multa lá na frente. Tudo bem, eu não pago agora, posso postergar, isso pode ser uma estratégia, mas mas em algum momento você vai pagar e poderá ser penalizado, inclusive, porque terá pago a rescisão fora de prazo e terá outras multas incidentes. Então, acho que não cabe. E aí outro, então, poderá dizer, perfeitamente, então não cabe o factum principis. Eu estou falando de tudo isso porque são circunstâncias que vão ser discutidas na Justiça do Trabalho. A Ana Cecília compartilhou conosco como é que chamava lá? Um covidômetro, agora eu esqueci o nome, que depois se ela puder mandar por mensagem ou entrar no áudio, uma medição de quantos processos estavam entrando na Justiça do Trabalho, falando, inclusive, usava a expressão Covid. Há muitos, 3.000 e tanto nos últimos 60 dias. Quando a Justiça do Trabalho de São Paulo, por exemplo, o número é assustador. E vai continuar a gente discutindo, porque o cara vai ser mandado embora. Alguns ainda não conseguiram procurar o advogado, alguns advogados não conseguiram entrar com a ação. Vai haver discussão hoje e para frente. Então vamos alegar força maior, artigo 502 da CLT, que permite, então, que essa indenização, e de novo, é a multa dos 40%, saldo de salário, férias, 13º e aviso prévio não se discute, tem que ser pago pelo empregador, tá? Alguns vão dizer que o aviso prévio pode entrar na história do factum principis ou da força maior, mas também é uma minoria, entendimento jurisprudencial. Então, vamos basicamente nos ater à multa. No factum principis, ela caberia ao governo. Tem que entrar com uma ação, ele vai entrar com uma ação contra você vai se defender dizendo, não, foi factum principis, eu mandei embora porque o governo mandou eu fechei, quebrei, não posso pagar, tem que chamar o governo para pagar. Vai discutir nesse processo. A outra situação é arguir a força maior. E aí, então na força maior eu vou pagar só metade da indenização, metade dessa multa do fundo de garantia, portanto 20%. Esta é um pouquinho mais fácil de você argumentar. Porque vamos lá, alguém aqui, se alguém aqui discordar, levante a mão ou faça um sinal. Alguém discorda que a pandemia aqui é uma força maior para encerrar uma empresa? Então, o motivo de força maior está aí. Só que, de novo, o artigo 502 da CLT fala em extinção da empresa ou do estabelecimento. Portanto, se não extinguir a empresa ou aquela unidade, não adianta usar a força maior. Só pela queda de faturamento não vale. Tá? Então, eu preciso, de novo, ter a força maior que existiu e ter a extinção da empresa ou do estabelecimento. E, nesse caso, eu posso pagar apenas 20% da multa do fundo de garantia. Isso vai ser uma discussão que vai ter lá para frente. E a gente tinha um entrave que também acabou, agora tem pouquinho menos de um mês,
porque a lei do fundo de garantia, quando falava da força maior como causa de extinção e autorização de pagamento da metade da multa, exigia comprovação de decisão judicial transitada em julgado. Então eu mandava o cidadão embora, não pagava, ele ia discutir, eu entrava fazia minha defesa, não, foi força maior, por isso eu só devo 20%. Aí, quando transitasse em julgado essa decisão dizendo que era 20%, ele podia ir na Caixa Econômica com essa decisão dizendo que transitado em julgado e levantar o fundo de garantia e a multa de 20%. Ou seja, ele ficava anos esperando para levantar o fundo de garantia, que já era de agora. Em 28, 29 de abril, a Caixa Econômica mudou o seu manual, a versão 11 do Manual de Movimentação da Conta Vinculada, dizendo que, uma vez que a empresa se utilize do código de força maior que tem lá escrito para a rescisão do contrato, o empregado pode movimentar a sua conta, ou seja, levantar os depósitos daquele período da empresa e mais a multa de 20%, sendo desnecessária a... Ô, Evelyn, bota de novo o Davi para a gente ver. Sendo desnecessária a decisão judicial transitada em julgado. Isso traz um conforto para o trabalhador, porque ele já perdeu o emprego, ele já está sem renda e ele não conseguia levantar o fundo de garantia. Agora consegue. Então, esta regra também serviu e veio para ficar. Tá? Veio para ficar, pelo menos por enquanto eles não mudarem novamente essa versão, mas acredito que vai ficar, porque não faz muito sentido você precisar de uma comprovação judicial. Agora, é óbvio que o empregado mandado embora ao argumento de força maior pode ir lá, levantar o seu fundo de garantia, levantar os 20%, mas nada impede que ele venha à justiça discutir se aquilo foi ou não foi força maior. Então, se for para aplicar, de novo, dentro um pouco daquilo que a gente falou sobre segurança jurídica, cumpra os requisitos. Não vá alegar força maior continuando com a empresa aberta, continuando com o estabelecimento aberto. A força maior pressupõe o fechamento. Não é só porque fechou que é força maior, mas nunca será força maior autorizadora de pagar metade se não fechar. Então, para começar a segurança jurídica, em nossa própria casinha, cumprindo as regras. Tá? E, então, o que eu tinha para começar a falar, olha aqui, para começar em quase 40 minutos. É isso. Obrigado pela paciência de me ouvir. E quem tiver perguntas, eu não vi o chat porque eu estou com um sistema aqui que ele... Eu peço ao Jair que me ajude, ou lendo, ou se você entender pertinente, botando as pessoas para falar. E depois eu concluo. Sérgio, obrigado aí pela sua participação. Como sempre, impecável, né? Você é um papa no direito do trabalho e trouxe um assunto que interessa a todos nós, porque ou empregados somos, ou administramos empresas, ou temos empregados. Então, é um assunto de interesse comum. Obrigado mesmo aí pelos seus insights, pela sua consultoria, né? Porque daqui a gente sai sabendo um pouquinho mais do que a gente sabia quando entrou. Aqui no chat tem 3 pessoas que fizeram perguntas, e como são só 3, eu acho legal que elas façam as perguntas diretamente a você, para a gente fazer a coisa até de uma forma mais dinâmica. Então, vou pedir primeiro para o nosso amigo Saraiva, Fernando Saraiva, abrir o microfone dele e perguntar diretamente a você, para que a gente ouça, e aí depois a gente passa para as outras pessoas que fizeram pergunta aqui no chat. Obrigado, presidente. Sérgio, parabéns pela clareza, por superar a inibidez que você tem. Eu sei que você é um cara muito tímido e fazer uma palestra brilhante dessa, eu sei o sacrifício interno que você passou. Sérgio, fique absolutamente à vontade, eu estou abusando do teu conhecimento, eu estou aproveitando a tua palestra para fazer uma perguntinha que sai um pouquinho da pandemia, mas ela é uma preocupação antes, durante e depois da pandemia. Os nossos escritórios, vários, têm contrato, tem no seu contrato social participação de colegas, de advogados que se tornam sócios de serviço. Tá? Existe tanto dilema sobre isso. É evidente que nós fazemos, o motivo maior é tributação, é planejamento tributário, fazemos uma carreirinha,
a maioria faz isso para os promover. Queria que você, estou abusando, se não quiser responder, eu sei que está fora, mas que você desse uma orientada para todos nós. Obrigado, Sérgio. Parabéns, tá? Parabéns mesmo. Obrigado pelas palavras. Fico feliz que tenha agradado a você e espero que a todos os demais. Bom, vamos lá. Aqui tudo isso que a gente falou baseado numa palavrinha que eu nem sei se está no dicionário, mas no dicionário trabalhista do Brasil está. Para o seletista. Tudo isso que a gente falou diz respeito àquele trabalhador regido pela consolidação das leis do trabalho. Então, as regras de complementação, de antecipação de férias, tudo isso que a gente falou das medidas provisórias 927, 936, a própria 932 que fala da redução do sistema S, pressupõe folha de pagamento e não distribuição de lucro, né? Então, tudo isto que nós falamos, ele está valendo para seletistas. Ponto, parágrafo. Travessão na outra linha. Dito isto, digo que as regras, principalmente de segurança e saúde, devem ser estendidas a todos. A todos. Porque aí, imaginemos um sócio de serviço que não é empregado, que não é regido pela CLT, contrai a Covid no seu estabelecimento de trabalho, né, no seu posto de trabalho. Este cidadão poderá acionar a você por danos decorrentes de contrair a doença, porque a responsabilidade é sua por ser o proprietário, por ser o dono. Se ele vier a morrer, então, pelo amor de Deus. Então, a regra da preservação de saúde e segurança absolutamente extensível a esse pessoal. A regra do home office também reputo, em boa medida, extensível. No que? Orientá-lo nas formas de trabalhar em casa com as precauções de segurança e saúde, de equipamentos adequados, de pausas, de ginástica laboral, né? Aquela coisa toda. Agora, as regras do ponto de vista trabalhista, de complementação, de adaptação de medida provisória 927 ou 936, pelo menos não com a força legal, você não pode fazer. Mas se o seu colaborador, por exemplo, não tem férias, não tirou férias, tem férias a vencer, acho que você pode, vamos dizer, aplicando por analogia, trazer a medida provisória 927 para este quadro, não usando a regra. De acordo com a medida 927, estou trazendo as suas férias antecipadas. Mas acho que dá para várias das regras podem ser adaptadas, sim, a estes trabalhadores. Tipo um acordo de sócios, Sérgio? Por um acordo de sócios? Podemos fazer um acordo de sócios, mesmo com esses de serviço, estabelecendo X dias de férias por ano? E você já tem, eu imagino que esses sócios já tenham a possibilidade de férias. Eu acho que isso já é uma... O que você vai fazer talvez seja antecipar um período, mas aí sim, fazer de comum acordo, fazer um documentinho dizendo, tendo em vista a pandemia, tendo em vista a queda no serviço, tendo em vista a necessidade, eu acho que vale sem dúvida nenhuma trazer. O que me parece, assim, o que tem que tomar muito cuidado, aliás, tem que tomar dois cuidados. Um é de fazer as coisas bem feitas. A segunda é de não fazer de uma forma que vá caracterizar que ele é empregado e disfarçado, porque eu discordo quando você disse que ele é só para fins tributários. Isso não existe. Isso não é uma situação real. Seu juiz, ele era sócio, entendeu? Então, tirando a brincadeira, é assim, tomar cuidado para você não dar argumentos para ele num documento de dizer, ó, tá vendo? Eu era empregado sim, tanto que ele me tratou assim na época da pandemia. Mas que há a possibilidade de estender algumas dessas regras com as mesmas observâncias e ainda que ele seja não CLT, claro, obrigá-lo a usar os equipamentos e tudo mais, ok? Muito bom. Mais alguém, presidente? Sensacional. Eu acho que tem uma pergunta do Álvaro, é isso, presidente? Isso, a pergunta do Álvaro, ele está oculto aqui? Isso. Ah, apareceu. Aparece, Álvaro, por favor. Vamos lá, Álvaro. Não está abrindo aqui o meu vídeo.
Não está conseguindo abrir. Vamos no do Está te ouvindo. já resolve. Ô, Sérgio, agora abriu, agora fechou. Ô, Sérgio, o que eu queria saber é a sua opinião sobre a questão desses feriados antecipados. Na sua visão, considerando essa antecipação dos feriados, você acredita que poderia ser compensados uma outra folga em outro dia da semana ou lançar essas horas trabalhadas no banco de horas? Qual é a sua visão sobre o assunto? Boa pergunta, Álvaro. Até imaginei que alguma coisa nesse sentido fosse aparecer. Vamos lá. A antecipação dos feriados, ela já foi permitida pela própria medida provisória 927. Então, pode ter acontecido, eu não sei o caso concreto, mas pode ter acontecido de alguém já ter usado o feriado de Corpus Christi ou o feriado de 20 de novembro, já ter trazido ele para cá e ter falado para o cara lá em 7, 8, 9, 10 de abril, falou, ó, hoje você não trabalha porque você está usando o feriado do dia 21 de maio, de 20 de novembro. Então, isso já pode ter acontecido. Se isso aconteceu, o feriado de hoje não é feriado para esse cara, porque ele já foi antecipado. Então, você já tem uma confusão aí. Segundo ponto, presumindo que não tenha sido utilizado, eu tenho uma visão de que esse decreto do governo, agora me falta o número, 559, 540 ou 450, primeira coisa que tem que se analisar, o que o governo quis com o feriado? Quando eu digo governo, no caso, eu estou falando da Prefeitura de São Paulo. O que ele quis? Ele quis diminuir a circulação de pessoas. Essa é a finalidade do decreto. Muito bem. Se você for... As pessoas estão falando assim, não, mas ele permitiu que todas as atividades essenciais funcionem. Ora, se foi isso, não precisava do feriado, porque em tese nós já estamos num momento vivendo em que basicamente só as atividades essenciais é que funcionam normalmente. As demais estão paralisadas. Então, se eu vou trazer um feriado e vou continuar permitindo a medida, todas as empresas de atividade essencial a trabalhar, significa que eu não precisava do feriado. Então, não era essa a lógica e, portanto, as atividades essenciais não podem, eu acho que não podem funcionar. Ele elenca lá o que deve funcionar nesses dias. Saúde, segurança, assistência social e serviço funerário, além daquelas que não possam sofrer solução de continuidade. Eu uso como exemplo as empresas que têm altos fornos que não podem desligar, porque senão quebra, queima, estraga, não funciona. Então, acho que não é o caso. Ponto. Acho, se você me permite, falando um pouquinho do seu segmento, que nós temos a nossa norma coletiva, e o Otávio talvez concorde, discorde, assim como você, e outros eu sei que discordam e alguns concordam. A nossa norma diz assim, nos feriados pode trabalhar o setor de vendas, não o setor de oficina. Então, entendo que trazer a oficina estaria, do ponto de vista decreto, irregular, o que autorizaria multas à empresa por descumprimento ao decreto. Agora, indo mais no foco da sua pergunta, na questão trabalhista, eu acho que não poderia abrir, mas muito bem, eu botei o cara para trabalhar. Se ele trabalhou em feriado, eu tenho que ou dar uma folga compensatória em outro dia, para que esse feriado seja compensado e eu não precise remunerá-lo como feriado, portanto, em dobro, ou eu vou pagar este feriado em dobro, como a lei manda. Trabalho em dia de repouso, feriado é repouso, eu pago em dobro. Ou uma terceira opção, lançá-lo no banco de horas, se eu tiver um banco de horas, que é a medida provisória. Aliás, eu até esqueci de falar disso, mas a medida provisória flexibilizou também o banco de horas, com regras um pouco mais flexíveis e um prazo maior de compensação, mas o banco de horas já existia. Então, se eu tenho um banco de horas, seja aquele anterior à pandemia, medida provisória 927, trazido pela reforma, ou individual ou coletivo, ou algum agora, sim, embora eu entenda que não deva trabalhar, eu acho que não deva abrir o negócio, eu acho que não é essa a lógica do feriado, porém, se abrir e o empregado trabalhar, sim, para a sua pergunta ou eu dou uma folga compensatória, então ele trabalhou hoje e não trabalha sexta, ok? O feriado era hoje, ele trabalhou, teve, entre aspas, o feriado sexta e eu não preciso pagar. Ou eu pago o dia de hoje em dobro, porque ele trabalhou no feriado,
ou eu lanço no banco de horas como está estabelecido, 1 para 1, 1 para 2, 1 para 1,5. Aí eu acredito que seja possível, embora a minha visão é de que não devam abrir os comércios que não estão elencados no decreto. Atendi a tua dúvida ou sobrou mais alguma coisa para eu te esclarecer, Álvaro? Por favor, se puder abrir o microfone e falar, eu agradeço. Eu acho que o Álvaro caiu aqui. Bom, vamos lá. Vamos lá. Bom, o Ricardo, ele faz uma pergunta. Cadê o Ricardo? Está oculto aqui. Olha lá, Ricardo. A gente não está te ouvindo. Liga o som. Ricardo, a gente não te ouve. Ricardo, liga o microfone. Liga o microfone. Agora Aí, sim. Agora sim. Agora sim. Grande Saudações Ricardo. aí que está presidindo. Saudações, Sérgio, pelo excelente debate. Minha pergunta é o seguinte, Sérgio. A medida provisória 936, ela fala tanto da suspensão de contrato como da redução de jornada. Com relação à suspensão, ela prevê expressamente a possibilidade de 2 períodos de 30 dias, para fechar os 60. Já na redução de jornada, ela fala que é por até 90 dias. Digamos que a empresa fez um acordo individual com o funcionário por 30 dias só, achando que ia ser um curto período dessa pandemia. Só que essa pandemia se estendeu. Encerrar os 30 dias. Ele pode fazer um outro acordo individual para prorrogar por mais 30 ou 60 dias, para fechar os 90? Sim. Pode. Então, a medida provisória fala que eu posso, durante a pandemia, suspender por até 60 e reduzir por até 90. Se eu suspendi por 60, e ainda precisa, eu posso fazer mais 30 de redução, por exemplo, sem problema nenhum. Pode ser feito. Precisa atender, de novo, como eu falei antes, atender às regras da medida provisória. Então, podem ser os 60, sim, e mais 30. E adianto que já há pedidos. Quando eu falei da medida provisória, eu até esqueci de falar, essa medida provisória está na mão do relator com 971 emendas e várias delas, pedem para que aumente esse prazo da suspensão, já que a pandemia não terminou e não está com... Então, pode ser que venha uma regra nova de permitir aumentar a suspensão. Mas, enquanto isso não acontece, você pode, sim, suspender por 60 e depois reduzir por mais 30. Só que a somatória tem que bater 60. E também, ou seja, com relação à redução, pode ser 2 períodos. Ele suspende 30 dias, o empregado volta a trabalhar, depois mais 30 ou 60. Pode fazer isso também? Pode também. Respeitado o prazo máximo, pode. Também. Obrigado pelos esclarecimentos. Imagina. Muito bom, Ricardo. Obrigado. A Cissa Lencioni acabou de fazer uma pergunta aqui. Então, por favor. Oi, obrigada. Pois é, obrigada. Esse... Bom, essas questões de prazos e normas e tudo, deixo por sua conta e risco mesmo. E fico bem segura com ter você por perto. Agora, pensando um pouco aqui que nós somos escritórios que atendem empresas e contando com os clientes que estão aqui presentes também, que devem ter uma preocupação, que é o que nos reuniu aqui hoje, olhando para frente. O que vai acontecer com esse futuro incerto? Então, a gente tem esse arcabouço de normas, e como você brincou comigo hoje mais cedo, aqui nem o passado é certo, né? No Brasil, até o passado é incerto. Exato. Fico pensando assim, o que a gente poderia, como pensadores de direito e estratégico, oferecer ou sugerir para os nossos clientes que fizessem desde já. Por exemplo, há pouco você falou de questão de banco de horas. Se tiver, talvez fosse o caso da gente revisitar alguns contratos de trabalho, já pensando nesse formato novo que poderá haver no pós-pandemia, a questão de avaliação de produtividade, ferramentas tecnológicas que permitam alguns controles, tem uma questão de dados envolvida aí com a questão do emprego, pensando no CLTista sempre, né? Enfim, o que você pensa assim, de concreto que a gente possa sugerir como mecanismos que reduzam o risco para o nosso cliente? Puxa, Cissa,
Parece ensaiado, pessoal, já que ela é minha sócia, mas não foi ensaiado. Eu não sabia que ela ia me perguntar isso. Não tinha ideia. Mas a pergunta é, vamos lá. Apesar de ter falado quase 1 hora, eu acho que essa é o foco do que eu tinha que ter falado aqui até agora. O que vai fazer lá para frente. Não briga comigo não, Si. Eu gosto de falar. Basicamente era isso que eu tinha que ter falado desde o início, mas é que eu acho que, na verdade, embora eu não tenha falado tão precisamente, eu estava já tratando deste tema. Muito bom. O que de concreto eu posso fazer? Primeiro usando a palavra da Cissa, revisitar os contratos para ver dos meus trabalhadores o que eu posso melhorar para banco de horas, para a dotação do... Esqueçam, gente, a medida provisória vale por 60 dias, prorrogável por mais 60, mesmo que ela vire lei, ela vai vigorar durante a pandemia. Essa história vai acabar mais tarde, mais cedo vai acabar. Nós vamos voltar para a regra geral CLT pós-reforma trabalhista. Oi, Lúcia! Pós-reforma trabalhista. Muito bem. O que eu posso usar? Então, vamos revisitar os contratos. Eu posso fazer acordo de banco de horas individual para que situações de feriados sejam lançadas no banco de horas e, portanto, eu não precise pagar e possa conceder em descanso ao meu empregado. Ou eu posso... Qual a diferença do banco de horas individual para o coletivo? É o prazo em que eu posso fazer a compensação. Posso, então, Otávio me ajudando, fazer um acordo com uma convenção coletiva, estabelecendo esse banco de horas. E se eu não conseguir via sindicato, com o sindicato, fazer um acordo coletivo da minha empresa, eventualmente com auxílio do sindicato, para fazer esse banco de horas. Fazer um contrato de home office decente com o meu trabalhador, com as regras próprias, estabelecendo os prazos, não mais os flexibilizados e as regras. Uma outra coisa que a gente vem falando há muito... Gente, uma das coisas que muita gente perguntou e muitos tiveram problema foi o seguinte: com a redução ou com a suspensão, o governo pagou uma complementação. Muito bem, e aquele cidadão que ganhava variável, como ficava? Então tinha uma regra de calcular. E outra, e o salário? Puxa vida, eu não sei se eu vou estar bem, porque mesmo que a pandemia termine e a gente volte a trabalhar, a retomada dos negócios vai demorar. Então o que eu preciso fazer? Eu não posso ter um custo fixo alto. Estabelecer uma coisa que a gente fala já há algum tempo e agora me parece que tem que voltar com força, com uma enxurrada de necessidade. Programa de premiação. Parar de aumentar custo fixo, salário. Claro, eu não posso tirar os salários, mas eu posso mudar a forma. Em vez de eu aumentar o salário do meu empregado, que é fixo, e na hora que a coisa cai eu não posso diminuir, a não ser que venha uma regra específica ou um acordo coletivo, como veio agora, mantenha um salário num patamar razoável, que você tenha fôlego, e crie premiação decorrente de desempenho. Trabalhou bem, atingiu meta, vai ganhar prêmio. Vantagens: o prêmio não integra a remuneração, portanto, ele não paga imposto de renda, ele não tem desconto de INSS, a empresa não paga INSS sobre isso, a empresa não recolhe fundo de garantia sobre isso, não integra em férias, não integra em 13º. Portanto, é um custo mais baixo do mesmo e vinculado à produtividade. Porque não dá hoje, e mais ainda daqui para frente, porque o mercado vai demorar para retomar, o cara não pode se acomodar e ficar lá, beleza, todo mês cai 10 na minha conta. Não, eu só vou chegar nos 10 se eu produzir. Então, ele vai ter incentivo de correr atrás da produção. Então, adotar esse programa de premiação voltando ao tema de segurança jurídica, fazendo dentro do que a lei permite. Tem regras específicas, como deve ser feito. Traz esse programa de premiação e diz assim para os caras: olha, eu vou aproveitar que o Álvaro está aqui e o Otávio, que são do segmento de automóveis. Muito bem, não precisamos dizer que caiu 80%, né, Otávio? 80%? Muito bem, então, beleza, o cara vendia 10 carros por mês, caiu 80%, ele está vendendo 2, né, o empregado. Muito bem, eu vou fazer o seguinte: meu filho, eu vou te pagar um prêmio se você conseguir vender 4. Se ele vender 3, você vai pagar o salário.
Se ele vender 4, você vai pagar o prêmio para ele. Por quê? Porque ele atingiu a meta. Só que se ele atingiu a meta, você também ganhou mais. Então você vai pagar. Você não tem um custo fixo, você tem um custo vinculado à produção dele. Variável. Então, este programa de premiação, revisitar essa lógica trazida pela reforma trabalhista. Por quê? Porque isso tem um impacto de contenção de gasto num primeiro momento e remuneração adequada àquele que efetivamente produzir. Então, é um caminho. Convenções coletivas ou acordo coletivo que prevejam isto, por exemplo, essa métrica, que ela pode ser feita pela empresa ou pode ser feita pelo sindicato em algumas situações. Então, este olhar de futuro é revisitar as suas lógicas e se aproveitar de tudo aquilo que a gente pode para, mantendo aquela harmonia que eu falei. Não adianta também você falar... E também não adianta você chegar para esse empregado que está vendendo 2 e falar, eu só vou te pagar prêmio se você vender 10. Pô, não vai. Ele vai para voltar para vender os 10 que ele vendia, isso demora 6, 7. Então você faz um programa de premiação por 3 meses para aumentar para 4. Conseguiu, você faz um segundo programa para aumentar para 8. E vai para que você esteja caminhando junto com o seu trabalhador também. Porque se você puser uma meta inatingível, ela não atinge o objetivo de você incentivá-lo a fazer, porque ele fala, não adianta eu me esforçar porque eu não vou chegar, não vai aumentar a venda, não resolve. Então, acho que este caminho, Ana Cecília, olha, Ana Cecília ficou até sério, hein? Ana Cecília, eu acho que esse é um momento, e aí cada um de vocês que tenham clientes, e aí para quaisquer ramos de atividade, eu usei o exemplo do automóvel porque nós temos aqui o pessoal do segmento, mas para qualquer ramo, a produtividade e a premiação vão ser uma grande saída. Ofereçam aos seus clientes, porque a gente pode auxiliá-los a montar este programa que gera tende a gerar um aumento de faturamento sem aumentar o custo fixo, que nesse momento é uma das coisas mais complexas. Outra coisa, que o olhar para frente é revisitar os contratos e nos valer de tudo o que a reforma nos permite. Por exemplo, empregados que tenham que usou o nome aí bonito, você vai discutir se ele é bonito, se ele está certo, se está errado, do hipersuficiente. Que a lei fala o seguinte: prevalência do negociado sobre o legislado, lá nos termos do artigo 611-A da CLT, que o que você pode negociar e prevalece sobre o que está na lei. E aí tem um artigo, eu não me lembro o número, acho que 444, Guilherme, me ajuda se eu estou falando certo aí, Gui, 444, parágrafo único. Bom, trata do seguinte, fala assim, o empregado que ganhe mais do que o dobro do teto do regime geral de previdência, traduzindo em números, mais de R$ 12.202 hoje, e que tenha diploma de nível superior, pode negociar as suas condições de trabalho exatamente como se fosse uma convenção coletiva se sobrepondo ao contrato. Então, se você tiver gente nesta situação na sua empresa, renegocie com eles um acordo com esta força para valorizar a produtividade. Então, também dá para revisitar com essas pessoas. E é importante dizer o seguinte, essa questão de ter o diploma não quer dizer que ele tenha que trabalhar na área que ele tem o diploma. Um exemplo bobo que eu vou dar. Eu tenho um vendedor de automóvel que é advogado formado, um bacharel em direito. Nunca advogou, nem passou no exame da ordem, mas ele tem lá o diploma na casa dele. Ganha R$13 mil, ele é hipersuficiente. Ele tem diploma de nível superior e ganha. Eu posso negociar com este cara. Então, é uma opção importante. Fala, Ana Cecília. Tá. Ô, Sé, eu vou só passar que tem mais perguntas, só para a gente respeitar o tempo aqui. Obrigado. Eu estou completamente perdido no meu tempo. Otávio, você quer complementar alguma coisa da sua experiência e dividir conosco? Espera aí. Travou o seu som. Espera aí, eu tô... Ana, tá ouvindo? Meu abraço a vocês, parabéns ao Sérgio, como sempre, muito objetivo e muito claro. Vamos ser bem claros, bem objetivos. Nós estamos assistindo, Sérgio, nos Estados Unidos, o home office, muitas empresas procurando se resguardar do futuro, pagando um FII ao funcionário por energia elétrica, por uma série de coisas com gastos tendo na sua casa.
Como é que você vê isso? Boa pergunta. A lei anterior, a reforma trabalhista, quando trouxe isso, e a própria medida provisória, dizem que esta questão vai ser discutida caso a caso entre o patrão e o empregado. Quem vai assumir as despesas? Então, a hora que você fizer o contrato de home office, você estabeleça lá quem vai pagar as despesas e quem vai assumir esses custos. Eu não posso dizer qual eu acho que deve ser tomado, cada um sabe das suas necessidades. Mas é pressuposto do contrato estabelecer quem arcará com a despesa destes insumos. Luz, internet. Então você negocia com o seu trabalhador e põe lá como vai ser feito. O Guilherme me trouxe a resposta. Obrigado, Guilherme. É o 444, parágrafo único. Até que eu não fui mal. Eu falei que era o 444, mas eu achei que era parágrafo 2º. Mas tudo bem. Eu estou vendo aqui o doutor Daniel Meirelles. Vou pedir que ele faça a pergunta de viva voz. Posso? Desculpa meter no teu papel, Jair. Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos, mas estamos tristes que você não está com o filhote no colo. Não, hoje eu não estou não. Está dormindo ali. Para dormir meia-noite hoje. Para ficar mais fácil. Bom, pessoal, não vou me alongar muito não, Sérgio, mas a única dúvida que eu tenho é quando você falou da gente poder implantar esse programa de premiação, a dúvida que surge é a seguinte, aquela questão de equiparação salarial. Eu não vou poder reduzir o salário do funcionário. Você sabe que eu estou navegando num lugar que eu não tenho nem ideia de onde eu estou, é a Justiça do Trabalho. Ela é bem específica, eu adoro. Você sabe meu telefone? Você sabe. Hã? Você sabe meu telefone? Sei demais. Então você sabe tudo, pô. O importante não é saber, até o telefone de quem sabe. Exatamente. Mas já que a gente está conversando aqui, então me ajuda nisso. Até para eu poder ver com o pessoal aqui, porque é interessante você criar esse programa de premiação, só que a dúvida que me surge é com relação aos antigos funcionários. Então, por exemplo, no segmento de automóvel, eu tenho um vendedor lá que ele tem um salário fixo de R$4.000, eu vou contratar um novo que eu vou contratar ele por R$2.000. Eles estão fazendo a mesma função, as mesmas coisas, e o salário está sendo diferente. Eu preciso de demitir o antigo ou mantém? Você sabe entendeu? Qual é a resposta que o advogado sempre dá, né? Depende. Isso. E eu vou dar essa resposta, mas eu não vou ficar em cima do muro. Calma. Fica não, porque a minha questão é essa, a questão da equiparação. Eu sei. Não vou ficar. Depende. A lei... Um abraço para vocês, pessoal. Daniel, obrigado pela pergunta, obrigado pela participação. O artigo 461 da CLT, quando ele vai falar e eu posso estar me confundindo, mas acho que é isso mesmo, quando ele fala em equiparação, a reforma trouxe também uma novidade, tá? Antigamente ele dizia assim, para todo trabalho igual corresponde salário igual. Trabalho igual é aquele prestado no mesmo local, com a mesma produtividade e perfeição técnica, por quem não tenha tempo de serviço, diferença de tempo de serviço na função de 2 anos. Traduzindo, se o cara estava há menos de 2 anos na empresa e eu trabalhava na mesma localidade que ele, e localidade era tido como município, eu não poderia ter salário diferente do dele se eu tiver a mesma produtividade e perfeição técnica, desde que isso seja possível de medir. Então, a reforma trouxe uma seguinte novidade. No mesmo estabelecimento. Então, se eu tenho 2 unidades de uma concessionária, por exemplo, na cidade de Brasília, mas em dois lugares, 2 imóveis diferentes, já não vale. Então, tem que trabalhar no mesmo estabelecimento. Manteve a produtividade, manteve a perfeição técnica, fala dos 2 anos no exercício da função, mas fala que o tempo de casa também conta. Então, se o empregado tiver mais de 4 anos de casa, mesmo que em outra função, ele não serve de paradigma para equiparação. Por exemplo, eu tenho um vendedor que ganha R$4.000 e ele é vendedor há 1 ano. Ele é vendedor há 1 ano. Mas ele está na minha empresa e ele era office boy há 5 anos. Ele só é vendedor há 1. Se eu contratar um cara hoje, ele tem tempo de serviço na função só de 1 ano de diferença. Mas o outro tem 5 anos de casa. Não é paradigma, eu posso. Então, eu posso contratar um novo, por isso que eu te falei do depende, eu tenho que analisar a situação. Que eu possa estabelecer salários diferenciados sem correr o risco da equiparação. E posso, eventualmente, como eu falei para você em produtividade e perfeição técnica, se você está falando em vendedor, eu tenho uma métrica muito fácil. Quantos carros cada um vende? Ora, o que ganha 4.000 vende 10 carros por mês. O que ganha 2.000 vende 3 carros.
eu estou mostrando que a produtividade não é a mesma, portanto, eu posso pagar a mais para aquele que vende mais. Então, dá para equacionar o programa de premiação nestas. Claro, tem que analisar concretamente a situação, mas há sim uma saída para isto, sem obrigatoriamente passar pela dispensa do trabalhador. Atendi? Ótimo. Muito bom. Alguém tem mais perguntas? Acho que não, não é? Acho que ninguém escreveu mais nada. Eu estou vendo uma frase aqui. Lê aí. Ajuda de custo talvez seja razoável. É isso. Eu acho que ninguém... É isso. Ninguém... O que você acha? Ajuda de custo? Ajuda de custo? Sim. Então, a lei trabalhista também fala que a ajuda de custo não integra o salário para nenhum efeito. É uma solução. Mas eu não posso, veja, eu não posso disfarçar salário em ajuda de custo. A questão da ajuda de custo... ajuda de custo fui eu que coloquei ali. Eu estava fazendo referência à colocação do Otávio no que se refere às despesas incorridas no home office. Ah, sim. Então, complementando... a sugestão... exato. Não Eletricidade, papel, tinta, etc. Então eu vou só complementar, pegando o gancho do que o Otávio perguntou e do comentário da Cissa, para complementar, dizendo sim, se eu estabelecer que eu vou pagar esta despesa, e é razoável que eu estabeleça isso no contrato, estabelecerei de forma que eu vou dizer, eu vou te dar uma ajuda de custo de R$ 412,37 para a luz, internet, papel e tinta de impressora. Ponto. Eu estou estabelecendo que o custo é meu, estou estabelecendo que é uma ajuda de custo e que, portanto, com esta natureza não integra a remuneração para nenhum efeito. Logo, eu não vou pagar férias, 13º, fundo de garantia, INSS sobre isso. Obrigado pela complementação, Ana Cecília. Tá vendo como é bom ter sócio inteligente? Sérgio, agora tem uma dúvida que acabou de me ocorrer. Oba! Eu gosto de ficar falando. Não, mas é jogo rápido. Eu acho que segue a mesma linha de raciocínio dessas ajudas de custo, porque a gente está falando de pandemia e de home office. Os funcionários nossos, ou dos nossos escritórios, ou dos nossos clientes, que recebiam ajuda, auxílio alimentação, vírgula, vale refeição. À medida que eles estão em casa, não é? Considerando que eles não estão se alimentando na rua, eu posso simplesmente deixar de fornecer ou não? Isso vale também para o vale transporte? Não, isso vem do alto de uma pessoa que é absolutamente leiga em direito do trabalho. Tá? Eu sou criminalista. Vou responder para você a mesma coisa do Daniel. Tem meu número? Pronto, está resolvido. Então está tudo certo. Mas eu vou responder para você. A medida provisória 936 estabeleceu o seguinte: para os casos de suspensão do contrato de trabalho, eu tenho que obrigatoriamente manter os benefícios que eu dava. Ou seja, se eu dou o vale-refeição, eu devo continuar dando o vale-refeição. Exato. Se eu dou o plano de saúde, eu devo continuar dando o plano de saúde. Embora ela não fale, eu assumo que não tem que dar o vale-transporte. Por quê? Eu também Porque o vale-transporte é para ir e voltar ao trabalho, e ele não está indo e não está voltando, não precisa receber. Concordo, Sérgio. Mas eu só reduzi salário e jornada. Eu tenho que dar? A medida provisória não fala. Mas, por que ela não fala? Porque ela está pensando o seguinte, ora, o empregado continua trabalhando, ele só reduziu a jornada, então ele continua tendo o direito ao benefício. Então, tem que dar por essa razão. Uma segunda razão, o cara que não está trabalhando, que eu suspendi o contrato e, portanto, ele não está trabalhando, eu estou dando vale-refeição. Não faz o menor sentido para aquele que está indo trabalhar, eu não dá. Não faz o menor sentido. E terceiro, como regra, ou está indo trabalhar ou está trabalhando em casa, né? Pode ser o cara que tem a sua redução de jornada ou não, ou está em home office. O home office é trabalho. E como regra, não é, porque como o vale-refeição não está em lei, ele está em norma coletiva sempre, mas via de regra, as normas coletivas dizem o seguinte: você vai conceder tanto os vales quanto sejam os dias de trabalho. Pouco importa onde eles sejam. Então, se ele está em home office e está trabalhando, ele tem que receber sim. Até porque ele precisa comer. E o cara faz o seu orçamento da seguinte maneira, os seus colaboradores. Puxa, eu só janto em casa, então eu preciso gastar R$ 352 no mercado.
E o resto eu como com vale-refeição. Agora não, agora eu almoço em casa, mas eu não posso, eu preciso aumentar o meu mercado com 352. Então, para te responder, aí é uma questão de interpretação, mas eu entendo que o vale-refeição que é concedido deve ser concedido tanto no home office quanto na redução e por força de razoabilidade e, sem dúvida nenhuma, na suspensão por força de disposição expressa da lei. O vale-transporte, que eu entendo que você não precisa dar, seja na suspensão, seja no home office, porque ele não vai e não volta, não tem sentido você dar o vale-transporte. Ok? Não, perfeito, você esclareceu assim 100% minha dúvida. Obrigado. Por exemplo, só para terminar, ontem me ligou um cliente e perguntou assim, Sérgio, a minha norma fala assim, que eu tenho que dar o vale-refeição para aqueles empregados que trabalhem no mínimo 6 horas. E eu reduzi a jornada aqui em 50%. Então, eles trabalhavam 8 e vão trabalhar 4. Então, eu não preciso dar. Aí eu falei, pela racionalidade da sua norma coletiva, sim. Racionalmente, não precisaria. Mas olha a incongruência. Você suspendeu o contrato de 5 ou 6 pessoas. Esses 5 ou 6 vão receber o vale. E os outros que estão trabalhando não vão receber o vale? Aí, Daniel, entra uma questão também da isonomia. Eu não posso tratar dessa maneira desigual. E a medida provisória não colocou a obrigação, porque, óbvio, se você continua trabalhando, as obrigações normais você está cumprindo. Se eles tivessem pensado, eles iriam dizer que mesmo na redução tem que manter os benefícios. Então, a minha resposta curta e grossa é tem que manter os benefícios, exceto o vale transporte. Perfeito, obrigado, Sérgio. Eu acho que com isso a gente chega ao nosso momento derradeiro aí. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, ao Sérgio Schwartzman pela sua dedicação ao tema, pela sua palestra, pela sua aula, que de fato foi uma aula que nos deu a todos nós. Graças aí à sua qualidade intelectual, você conseguiu nos fazer um pouco mais advogados trabalhistas. Daqui eu vou sair dando consultoria. Não faz isso, pelo amor de Deus. Muito obrigado, Sérgio, pela sua aula, pela sua palestra. Foi muito, muito elucidativa. Como eu disse, todos nós aqui temos interesse nessa matéria, quer por sermos empregados, ou sermos empregadores, ou administrarmos relações de emprego. Então, agradeço bastante aí. E agradeço também cada um de vocês aqui que esteve com a gente, participando desse bate-papo, na nossa série de lives aqui da nossa LexNet. Muito obrigado a todos vocês pela presença. Se Deus quiser, na próxima quarta-feira vamos ter mais uma live com assunto de interesse de todo mundo. Queria deixar aqui um abraço grande a todos vocês e fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado a todos mais uma vez aí. Obrigado pela LexNet pelo convite, ao presidente Jair, aos amigos da rede que estiveram presentes e principalmente aos nossos amigos Otávio, Álvaro e outros, que eu não estou com a tela de todos, mas os nossos clientes, amigos. É só virar aí, só passar a tela aí, pô. Eu sei, mas é que eu só consigo. Eu estava mexendo de um jeito, agora estou mexendo de outro. A cada um que assistiu, aos amigos, aos parceiros, muito obrigado. Obrigado pela paciência de me ouvir, obrigado pelas perguntas. E quem precisar de mim para tirar dúvidas ou para falar com algum cliente, fiquem absolutamente à vontade. Eu não tenho o teu telefone. O quê? Acende a luz, Fernando. Tem o telefone. Depois pega. Tem sim. Eu tenho, brincadeira. Obrigado. Se não tiver, só pedir que eu mando. Não, falando sério, gente, obrigado mesmo pela oportunidade, pela paciência de me ouvir, pelas perguntas que me permitiram desenvolver um pouco mais o tema. E, de verdade, estou super à disposição de quem precisar e adorei aqui estar para falar com vocês e ver, ainda que de longe. Lucinha, obrigado. Ainda que de longe o rosto de cada um dos amigos, menos do Fernando que está com a luz baixa, a gente não enxerga. Ele apagou a luz para dormir, cara. Essa cabeça brilhante. Doutor Edson, obrigado. Parabéns, meu amigo. Obrigado, gente. Parabéns, Sérgio. Obrigado. Valeu. Parabéns, Sérgio. Obrigado, meus amigos. Tchau, Sérgio. Parabéns, hein, Sérgio. Álvaro, obrigado mais uma vez pela tua presença. Um abração, precisando de mim, estou aqui. Tchau. Parabéns, Sérgio.
Obrigado, Tchau. Ana. Parabéns, eu te ligo daqui a pouco. Obrigado, Parabéns, professor. Sérgio. Obrigado, Lu. Obrigada. Tchau, doutor Edson. Obrigado. Aqui. Top 20? Essa vai ser... Olha que beleza. É.